Olá, pessoal! Estamos ao vivo aqui, eu e a querida Rosana. É um prazer muito grande recebê-la, não é verdade, né, Rosana? Reencontrá-la. Foi muito legal te reencontrar. A querida Rosana, não parece, viu, gente? Mas ela foi minha professora, viu? Há 20 anos. Olha só, Nossa, Rosana. não conta essas coisas. Não, mas não parece. Para mim, você não mudou nada. Falei, gente, ela tá igualzinha. Eu fiquei impressionada quando você mandou as fotos. Falei, gente, que legal! Ela parou no tempo, com certeza amadureceu ainda mais, mas assim, a fisionomia, Rosana, igualzinha, viu? Muito legal de ver. Que bom. Então, queridona, eu queria, assim, antes da gente conversar, né, sobre o tema que a gente escolheu aqui, que na verdade é um tema que eu gosto muito, né, desde que eu fiz psicologia, depois eu fiz o curso contigo, fiz aquela formação analítica, né, eu amo Jung, eu sempre volto com as referências junguianas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, mata a nossa curiosidade, um pouquinho de você pessoalmente, o que você tem feito, onde você está morando, o que você está fazendo profissionalmente, para a gente começar aqui. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer muito o convite. Também para mim é uma surpresa, assim, um presente muito bom, né, de encontrar dessa forma. A gente fala no Facebook um pouquinho do seu trabalho, da Andréia, e fico muito orgulhosa, né, como eu postei lá, minhas ex-alunas lindas, queridas, aí desenvolvendo um trabalho super bonito. Então, agradeço muito esse convite e, assim, é um espaço muito gostoso para mim, poder falar da teoria analítica. Então, obrigada. Muito Então, grata. minha trajetória, né, é um pouco longa e acho que eu vou começar pelo final. Então, Ótimo. eu estou morando em São José dos Campos já há mais de 20 anos. Continuo dando aula no Unisal, né? Comecei Legal. lá como docente e comecei em Lorena também fazendo os atendimentos clínicos e não parei, né? Morei em Lorena há 13 anos, eu sou do estado do Rio, de uma cidade do estado do Rio, que é Barra Mansa, e aí fui para Lorena estudar, fiquei lá, fiquei trabalhando, tive consultório, né? Comecei a dar aula no Unisal, descobri que era uma paixão, que é uma paixão que eu tenho, que é a docência, então tô nessa área até hoje. E agora estou em São José, né, assim, já há um tempo, queria ir para um lugar maior, fazer outras coisas. Então, eu gosto muito dessa coisa de trabalhar com cursos, com formação. Estou ligada a uma pós-graduação aqui junto com a Univap. Então, a gente tem um curso de pós-graduação de psicologia junguiana. Eu comecei esse curso com o Unisal, acho que em 2007, então já tem um percurso. E é a teoria com a qual eu me identifiquei. Né? Eu comecei trabalhando com Gestalt, depois descobri a teoria analítica, fiz a minha especialização em São Paulo, depois fui para o mestrado e estou nesse percurso aí analítico, né? Fazendo terapia, estudando, né? Tenho 2 filhinhos, um casal de gêmeos, né? Que são minha paixão. Gente, delirei nisso, que graça. Então, eu acho que eu fiz a minha trajetória profissional primeiro, né? Depois senti falta de algo mais. Então, eles vieram para coroar a minha vida, assim, com certeza. Maravilhoso. E a querida Rosana, ela também tem uma especialidade de sexualidade humana, né, Rosana? Conta um pouquinho para nós, como é que foi buscar essa especialização, e aliás tem tudo a ver com o casal pleno, que nós vamos falar um pouquinho, então eu queria que você contasse também um pouquinho para nós. Tá bom. Então, eu fiz também em São Paulo essa especialização, eu senti a falta de entender um pouco mais, né? Por que as pessoas tinham tanta dificuldade de falar sobre sexo, de viver a sexualidade, e uma demanda também no consultório que me fez precisar entender um pouco mais. Então, na época, eu fui para o Instituto Elis, em São Paulo, agora ele migrou, né, tem um outro nome.
com profissionais muito bons, e aí fui entender um pouquinho o que que é isso, né? O que que é essa sexualidade, as disfunções sexuais, por que dessa dificuldade, né? Muitas pessoas ainda, em pleno século XXI, né, Sim. sofrem com conflitos ligados à sexualidade, têm dificuldade de procurar ajuda, então acho que é uma área muito importante. Eu fiz também algumas aulas, quando eu ingressei no doutorado, eu fiz no Hospital das Clínicas com a doutora Carmita Ábido, que é um dos nomes bem reconhecidos aí dentro de sexualidade humana, mas depois eu acabei recebendo um convite do Unisal para coordenar o curso lá e não consegui dar continuidade e ingressar no doutorado mesmo, mas eu tinha intenção de fazer um doutorado também unindo essa área da sexualidade humana. Maravilhoso. Não, isso eu já adorei. Eu falei, foi uma novidade para mim. Eu falei, gente, isso nem estava no script, adorei, tem tudo a ver. Né? Casou Muito aí com a bom. sua proposta. Então, para a gente começar, Rosana, eu queria que muita gente já ouviu falar, né, da questão do masculino e feminino interno em nós, mas eu acho que é legal a gente trazer, né, didaticamente mesmo, o que é esse masculino e feminino na abordagem junguiana, né, a ânima e o ânimos. Então, eu queria, como eu adoro as suas aulas, para mim também vai ser uma super aula aqui, rever esses conceitos contigo. Você poderia trazer para nós primeiro o que é essa questão, né? Masculino e feminino, o que a luz e a sombra de cada elemento em nós, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui. Tá bom, vou falar um pouquinho então. Vou usar os termos técnicos e aí vou esclarecendo, tá? Perfeito. Então, dentro da teoria analítica, né, o Jung postulou que o ser humano ele é uma totalidade, tá? Mas é uma totalidade constituída por opostos. Então, a gente é constituído por polos opostos. Um dos polos opostos, né, uma das polaridades que a gente tem, é exatamente o masculino e o feminino. Então, todo ser humano tem dentro de si tanto atributos, vamos dizer assim, do masculino, sim, quanto atributos do feminino. Para o feminino, a gente denomina de ânima, né, um arquétipo, que eu vou tentar explicar um pouco o que é o arquétipo, e o masculino a gente chama de ânimos, sim, certo? Então, assim, vamos entender que não tem nada a ver com gênero isso. Sim. Né? São funções psíquicas, atributos ou características que a gente vai atribuir ou que estão contidas nesses arquétipos e que caracterizam mesmo o que é o feminino, a função feminina e o que é a função masculina. Tá? Então, todo ser humano tem dentro de si esses dois elementos, assim como outras polaridades, a gente tem o masculino e o feminino, tá? O que seria isso, né? Então, eu falei de arquétipos, vou tentar explicar, né, bem rapidamente, não é um conceito muito fácil, mas vamos imaginar que são padrões inatos, né? A gente tem vários deles, porque o Jung postulou que a gente não tinha só um inconsciente e a consciência, um inconsciente, sim, pessoal, né? Mas a gente tem um substrato comum, igual para todos da humanidade, que seria o inconsciente coletivo. Dentro desse inconsciente coletivo, a gente tem os arquétipos. 2 desses arquétipos compõem essa polaridade ânima-ânimos, tá? Sim. Ânima feminino, ânimos masculino. Então, a gente entende que a ânima está presente no inconsciente do homem, né? Ela fica, sim, mais inconsciente, portanto, ela fica mais escondida, né? Esse feminino. E o ânimos, ele fica mais presente, mais próximo aí do inconsciente da mulher, tá? Então, é mais ou menos assim, como se na consciência a mulher vivesse mais das funções ou dos atributos relativos ao feminino, que eu já vou falar um pouquinho quais seriam. Sim. E no inconsciente, né, ela tem potência as funções do masculino. Então, a gente pode usar tanto essa energia, né, do feminino, sim, quanto do masculino. E com o homem é o contrário, né? Ele atuaria, geralmente, isso não é uma regra também, ele atuaria mais na consciência, com as funções, os atributos
relativos ao masculino, e no inconsciente ele tem as características ou atributos do feminino. Tá? Então, o que eu estou chamando aí de atributo ou de característica do feminino? Né? O que eu posso associar ao feminino? Sensibilidade, afetividade ou emotividade, a questão de cuidar, né, da contenção, do acolhimento, da receptividade. Sim. Então, são atributos esperados desse feminino. Tá? Então, eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com gênero. Com gênero, perfeito. É bom eu frisar isso. Isso. Sim. Não tem nada a ver com gênero. E o que é associado, o que a gente pode entender como próximo desse masculino? Objetividade, racionalidade, agressividade, que tem lá o seu polo, né, positivo, não é só agressividade no sentido de agredir alguém, bater, né, se colocar de maneira rude, ou enfim. Mas a agressividade envolve também o ir em busca dos objetivos. Perfeito. A gente ouve mais como proatividade, né? Uma pessoa proativa, que vai atrás, que vai em busca do que ela quer, tá? E a questão do prover. Então, seriam atribuições desse padrão masculino e as outras atribuições de um padrão feminino, tá bom? Então, não é homem e mulher, são funções psíquicas. Isso é legal você trazer, porque a próxima pergunta, Rosana, eu queria que você trouxesse isso para nós, né? Você deve atender bastante casais, ou homens e mulheres, né? Independente de gênero. Uhum. E como é que você percebe a ânima e ânimos, né, atuantes na relação do casal? O que seria saudável e o que seria tóxico, né? Sombrio, talvez. O que você poderia nos dizer? Então, se a gente falar de sombrio no sentido técnico, né? O sombrio, ele tecnicamente, para nós, ele não é ruim. Perfeito, tá? Ótimo falar isso. Pode ser inclusive algo bom. O que é o sombrio? Sombrio é o que não está integrado na consciência da pessoa, que ela não vive, que ela muitas vezes nem conhece, ou que ela acha que pode ser ruim, pode ser negativo, então a tendência é não viver ou não atuar com isso. Perfeito. Tá? Então, vamos tentar pensar assim, se a gente está falando de polaridades, né, do masculino e do feminino, essas polaridades, elas também, nelas próprias, né, então a própria ânima enquanto feminino, ela vai ter lá um polo que é positivo e um polo que é negativo, tá? Perfeito. Isso quer dizer o quê? Né? Que a sensibilidade, ela não é em si boa nem ruim. Se ela for dosada, ela vai ser boa. Se for em excesso, pode ser muito ruim. Sim. Tanto para a mulher quanto para o homem. Tá? A mesma coisa a agressividade. Se eu utilizo a agressividade para me defender ou para ir em busca do que eu quero, ok. Agora, se eu estiver atuando de forma agressiva o tempo todo, né, machucando as pessoas, ferindo as pessoas que estão à minha volta, isso não vai ser saudável. Tá? Então, perfeito. O que vai aparecer na relação do casal, né? Talvez eu esteja me adiantando um pouquinho, mas... Não, tá ótimo. Falar disso. O que aparece na relação do casal, muitas vezes é essa sombra, é aquilo que não está sendo vivido pelo indivíduo. Então, perfeito. Digamos, uma mulher, né, eu vou falar de uma mulher que atua muito no feminino. Então, que seja bastante sensível, passiva, dedicada, cuidadora. E aí, ela não conseguiu desenvolver quase nada desse polo masculino, tá? Que seria da independência, né? De olhar as coisas com mais racionalidade, de ir mais em busca do que ela quer. Então, vamos imaginar, não conseguiu trabalhar fora, né? Não conseguiu fazer a própria vida. Ela fica vivendo muito na dependência desse marido, desse homem. A gente vai falar de um casal heterossexual. Então, isso é ruim. Por quê? Porque ela está deixando de desenvolver um aspecto da personalidade dela. Qual vai ser a tendência no relacionamento afetivo? Né? Que ela se ligue a um homem que ofereça
tudo isso que ela acha que não tem para ela. Perfeito. Então, que usa bem essa agressividade, né, que manda, que é o chefe, que dá conta, que faz, que provê. E você vai ter o quê? Uma discrepância entre os dois nesse sentido. Sim. Tá? Então, é claro que eu vou exagerar, né? Vou usar uma caricatura, mas assim, Sim. é como se ele praticamente não tivesse sensibilidade e capacidade de acolher ou cuidar, né? Porque ele fica muito na razão. E ela não consegue ficar na razão, fica vivendo e sofrendo a emoção ou algumas dificuldades, e aí ela não consegue desempenhar, por exemplo, um papel mais ativo com a família ou na sociedade, e ela vai chamar o marido para fazer isso, tá? Então, o que que acontece, né, nesse tipo de relação que eu estou descrevendo? Ambos não estão desenvolvendo, não estão entrando em contato com esse outro polo deles próprios. Né? Ele não está entrando muito em contato com o feminino e ela não está entrando muito em contato com o masculino. Então, a tendência é que eu veja isso só no outro, e aí eu vou precisar do outro para viver isso para mim. Sim, e acaba tendo uma compensação mesmo que não é saudável, né? Cria uma codependência, né, Rosana? Vamos assim Sim, dizer. exatamente. E muitas vezes, né, o relacionamento vai chegando no que a gente considera que é uma simbiose. Sim. Tá? Então, assim, eu não vivo sem o outro, porque o outro realiza tudo isso para mim. Né? Seja no campo afetivo ou no campo racional. E aí eu preciso que ele exista dessa forma para dar conta disso. Tá? Então, Ótimo, o que vai ser ótimo exemplo. tóxico? Né? O que é tóxico aí, o que não é saudável, é fazer essa projeção e deixar isso só com o outro. Sim. Tá? Então, aí isso não é meu, isso é dele, ele tem que resolver para mim. Né? Seja ele ou seja ela, não importa. Sim. E como é que você percebe que quando tem vamos começar pela toxicidade, né? Quando tem isso que é tóxico presente na relação do casal, como é que é impactado, por exemplo, na sexualidade? De diferentes formas aí, né? Aí eu preciso entender, assim, o que você está chamando de sexualidade, tá? Porque se eu falar de sexualidade, eu estou falando de algo bastante amplo. Sim. Né? Eu acho que a gente pode falar da sua experiência, por exemplo, na linha da sexualidade humana, né, que é a sua especialidade. Como é que você traz isso que é tóxico, né, que de alguma forma tem um excesso aí de projeção, de alguma que vem de ânima e ânimos, né, desse não reconhecimento da sombra, porque eu acho que isso é legal você ter trazido já e a gente reforçar, porque a sombra não é ruim nem boa, ela simplesmente é algo que está oculto e que não está integrado ainda, né? Isso. Então, muitas vezes, nesse exemplo que eu dei, né, essa mulher, ela deixou na sombra, ficou no inconsciente dela o quê? Ficou essa potencialidade de poder ir em busca do que ela quer, dos objetivos dela. Isso é positivo, isso não é ruim. Sim. Né? Então, mas ficou lá na sombra, não foi desenvolvido. Tá? Então, assim, como é que esse casal vai estabelecer, né, ou pode estabelecer a vivência da sexualidade? A tendência é que eles reproduzam na vivência da sexualidade aquilo que eles vivem na relação. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Esse casal, por exemplo, nesse casal pode ser estabelecida a seguinte relação. Essa mulher pode precisar ver esse homem muito mais como não conscientemente, né? Mas se relacionar com ele muito mais como se fosse um pai do que como um companheiro. Né? Então, é alguém que provê, alguém que cuida nesse sentido, alguém que me diz o caminho, né? Que me orienta e que diz para onde eu tenho que seguir, tá? Então, nesse sentido, isso, se a gente pensar na sexualidade enquanto vivência, né, do prazer, do contato físico, etc., isso pode interferir muito. Sim. Vai chegar uma hora que esse homem vai olhar para ela, vai enxergar uma filha e ela também vai enxergar o pai, então isso vai afetar a questão do desejo, né? Enfim, principalmente do desejo.
Então, isso pode gerar levar uma disfunção sexual, tá? Sim. Então, nesse sentido, sim. O que é muito comum também, essas projeções, né, que são feitas do masculino e do feminino. E aí agora eu falei do pai, né, da filha. É muito comum que um dos dois, ou os dois, projetem no outro uma vivência infantil, né? O que se coloque de uma maneira muito infantilizada e acaba projetando no outro esse desejo de salvamento. Sim. Tá? Então, muitas vezes o casal ou um dos dois, né, na relação não consegue efetivar uma vivência adulta da sexualidade. Por quê? Porque ainda se sente uma criança tendo que ser amparada pelo outro, né? Seja a mulher, seja o homem, enfim. Tá? Então, isso também vai afetar a vida sexual do casal. Agora, se a gente fala de sexualidade, você pode pensar não só no prazer físico, mas, né, em afeto, sim, nas questões aí culturais, religiosas, que vão afetar essa sexualidade. Você pode pensar não só em gênero, né, mas em orientação sexual, em identidade sexual, enfim. Então, aí tem uma gama muito vasta. Uma gama muito vasta, sim. E já que você falou, eu acho que é interessante a gente esclarecer, e que tipo nessa relação de sexualidade mais infantilizada, Rosana, que tipo de disfunção sexual ou disfunções sexuais você vê mais presente acontecendo? Que exemplo você poderia nos dar? Tá. Então, é mais comum que a mulher chegue ao consultório, né? Mais comum do que o Sim. homem. Isso não quer dizer que as mulheres apresentam mais disfunções sexuais, tá? Então, Sim. embora a gente saiba que a nossa cultura também ainda é uma cultura de repressão, embora, né, se fale em liberalismo, em liberdade sexual, enfim. Então, mas é comum que a mulher chegue mais, tá? Então, uma das queixas mais comuns, assim, é a queixa de anorgasmia, a dificuldade de atingir o orgasmo. E eu vejo que isso também é muito cultural e dependendo do contexto familiar, religioso, isso tem um impacto também bastante grande, né? Por quê? Porque a mulher não pode se entregar, né? Sim. Como se ela não pudesse sentir prazer, como se ela não pudesse viver plenamente esse prazer. Tá? Sim. Agora, se a gente pensar em, às vezes, está falando em termos dessa projeção infantil, né? De ter o outro como alguém que salva, de ter o outro como alguém que acolhe, né? Que traz aquilo que eu preciso, ou, né, o príncipe encantado no cavalo branco. Então, essa vivência infantil, né, ao permanecer nesse lugar infantil, muitas vezes vai gerar até uma disfunção do próprio desejo, do próprio libido, Sim. Né, na fase da libido. Porque, assim, eu não posso efetivar essa vida adulta, essa fase adulta. Como se fosse proibido mesmo, né? Como se fosse proibido, exatamente. Tá. Isso mesmo. E como é que você percebe hoje, Rosana, a questão dos gêneros, né? Dos casais hétero, homo, e a relação com a ânima e com ânimos. Pode ser uma sensação minha, mas a minha sensação que a relação dos casais gays mesmo, de uma maneira geral, eles têm se aberto mais para essa questão de olhar para o feminino e masculino interno. Mas eu não sei se isso é só uma sensação ou de pessoas que chegam para mim, entendeu? Queria te ouvir, né? Como é que você vê isso? Eu acho que não só nos casais homossexuais, né, homoafetivos, enfim, mas eu acho que é uma tendência global, né? Eu acho que as pessoas estão querendo se olhar mais. Perfeito. Precisando se olhar mais. Então, tanto os casais héteros quanto os casais homo, eu acho que tem um movimento nesse sentido, né? De se ver, de se olhar. Então, assim, o que eu estou deixando de viver? O que eu estou deixando de ver? Tá? Perfeito. Então, acho que isso é algo que precisa ficar claro, né? Assim. Por outro lado, a gente precisa lembrar que a ânima e o ânimos não tem a ver com gênero.
Isso. Então, o fato, por exemplo, de um indivíduo viver mais, constelando, ativando o seu feminino, e mesmo que seja um homem, não quer dizer que ele é homossexual. Perfeito. Ótimo lembrar disso. Então. Eu conheço, por exemplo, agora você me fez lembrar, alguns casais que aparentemente as pessoas poderiam, né, denominar que eram homossexuais, mas na verdade não, porque tem o feminino mais desenvolvido, né? Mas não tanto na sombra. E isso eu também percebo que as pessoas estão se dando conta também, né? Sim, exatamente. Então, o que a gente pode falar em relação a isso? Que nos casais, por exemplo, homoafetivos, você vai ter um dos indivíduos que vai desempenhar mais uma função masculina e o outro mais uma função feminina. Perfeito. Por quê? Porque a gente precisa conectar esses dois polos, independente de serem dois homens ou duas mulheres. Sim. Isso é uma tendência humana, né? Uma tendência do psiquismo humano. Então, isso independe do gênero, né, biológico, homem e mulher. E alguns casais também que a gente vê, né, Rosana, onde tem homem e mulher, né, não são homoafetivos, mas a mulher tem o lado masculino mais declarado e o homem o feminino. Isso também acontece, né? Exatamente. Sim. Então, cada um vai viver uma função. Se isso faz bem para eles, né? Se eles se equilibram com isso, maravilhoso. Não Perfeito. Tranquilo, né? Não há problema nenhum. Isso eu quis trazer, porque é muito importante a gente perceber que a gente, ainda mais agora, né? Vamos pensar, uma nova era que a gente precisa olhar para isso de uma maneira madura. Sim, né? Porque no Casal Pleno a gente traz isso. Gente, as pessoas são únicas, mas os casais também são únicos. Então, não existe uma fórmula mágica para falar assim, né? Isso vai dar certo. O que tem é isso que a Rosana está trazendo. É um arquétipo, né? Que é a ânima, e um arquétipo que é o ânimos, que vai estar presente independente do tipo de relação que eu estou escolhendo. Né? Isso é um princípio humano, né? E às vezes uma dúvida, né, que as pessoas têm, não digo no consultório, né, mas assim, como eu dou aula, assim, os alunos às vezes perguntam, né, então essa ativação do masculino maior numa pessoa, menor na outra, ou o contrário, isso indica, né, a orientação sexual? Então, assim, não indica. Não. Então, a ativação ou constelação do masculino ou do feminino, que são funções internas e psíquicas, não vão indicar se uma pessoa vai ser homossexual, né? Enfim, se é um homem e vai agir como mulher. Não é isso, necessariamente. Tá? Perfeito. Não é isso que vai caracterizar essa orientação, por exemplo. Então, Rosana, agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho, fale para nós assim, quando você percebe, né, e que os casais, antes de formar uma relação do casal, ele tem o autocompromisso, primeiro consigo mesmo, nesse processo de individuação, e aí eu vou pedir até para você trazer para nós o que é individuação, porque eu particularmente gosto muito, mas não é óbvio para as pessoas, né? É um termo técnico. Como o casal que tem esse autocompromisso, primeiro cada um com si, consegue estimular o outro para, de fato, ambos crescerem juntos nesse processo de individuação. Nem sei se pode existir, falar individuação coletiva, né? Não sei, me veio isso. Tá bom. Então, uma pergunta muito boa, assim, muito importante, porque eu acho que vai dar para falar bem dessa dinâmica, assim, né, do que acontece nos casamentos, de certa forma, pelo menos por um âmbito. Sim. Como eu falei, assim, a tendência é que haja projeção, tá? Sim. Então, assim, em todo relacionamento afetivo, existe a projeção, a gente não tem como fugir disso. Sim. Por quê? Porque a gente não tem a nossa totalidade na consciência. Sim. E aquilo que não é consciente vai ser projetado, tá? Sim. Então, por isso que a gente vai projetar no outro esse masculino, feminino, enfim, né? Se um
dos dois, né, os dois no casal, que é mais comum, né, se o indivíduo ele não tem clareza de que ele precisa desenvolver esses aspectos, que isso também é dele, e deixar sempre que o outro faça essa parte, né, então assim, isso não é meu, deixa para o outro lidar, desculpa, deixa para o outro resolver. Então, eu não vou me desenvolver, tá? Então, quando a gente tem esse caso em que há uma projeção, né, de algum atributo que também é meu, que eu não desenvolvo e eu deixo isso só com o outro, a gente chama isso de projeção defensiva. Na verdade, uma autora muito... que trabalha, né, que estuda, que escreve, publica muito sobre a relação de casais, que é a Wanda Diorio, né, ela tem um curso em São Paulo sobre isso. Ela fala dessa projeção defensiva, que seria isso. Eu entrego isso para o outro e deixo com ele. Então, eu não vou me desenvolver como pessoa. A parte que também é minha não vai ser desenvolvida, né? Quando há esse desenvolvimento, quer dizer, quando eu procuro desenvolver esse outro lado, quando eu quero olhar para esse outro lado, para esse masculino ou para esse feminino, e eu quero integrar isso à minha consciência, à minha personalidade, desenvolver, aí sim eu estou sendo uma pessoa inteira. Perfeito. Tá? Então, aí eu sou inteira. Quanto mais inteiro o indivíduo estiver, mais saudável vai ser esse casamento, vai ser essa relação. Né? Mais maduro ele está para uma relação a dois, porque ele está conseguindo se olhar, ele está conseguindo se ver, ele está conseguindo se reconhecer. Então, ele vai ter condição de enxergar o outro como ele é, não como ele gostaria que fosse. Perfeito. Tá? E aí isso contribui com o processo de individuação de ambos. Isso. Não tem como a gente falar de uma individuação coletiva, né, ou da individuação do casal. Exatamente porque é importante que cada um preserve a sua individualidade. Cada um seja um. Então, essa história de, eu vou encontrar, eu encontrei a metade da laranja, né? Minha alma gêmea. Popularmente, as pessoas falam, né? A tampa da minha panela. Isso não existe. Sim. Né? Quando a gente tem essa fala, a gente tem a fala de pessoas que estão numa relação idealizada. Perfeito. Que idealizaram o parceiro ou a parceira e projetaram nela aquilo que ela gostaria que eles fossem. Então, não estão enxergando de fato como essa pessoa é. Ótimo. Tá? Então, o que é esse processo de individuação? Né? É até interessante a definição, né? Porque você se tornar um indivíduo. O que é um indivíduo? É aquele que não é dividido. Aquele que está integrado. Integrado, inteiro. Isso. Então, que vai conseguir unir essas polaridades, masculino, feminino, né, luz e sombra, como você chamou, e outras. Maravilhoso. E, querida Rosana, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse para nós, assim, com toda a sua experiência, né, que eu admiro muito. Eu estou amando, viu, estar aqui com você. Para mim está sendo um presente. Mesmo com os dois pitucos lindos aí, levados, vocês não vão ver, mas eu vi. Né? Como é que eles chamam mesmo, Rosana? Felipe e Luísa. Felipe e Luísa, maravilhosos. O que você tem para nos dizer, né? O que você percebe assim? Você falou um pouquinho na nossa live, né? Que existe uma tendência também na sua percepção que as pessoas estão mais abertas para se olharem, para olhar esses aspectos femininos e masculinos. E o que você tem percebido? Aonde as pessoas estão mais baixando barreiras, de fato, né? E se abrindo para essa vida mesmo mais plena, mais leve. Que eu vejo assim, o casal pleno, a gente percebe que é mais leve por conta do que você trouxe. São indivíduos inteiros, né? Não são metade da laranja, são completos em si mesmo, antes de ter a relação. O que você poderia nos dizer? Você diz para que haja essa completude? Alguma dica, algumas vezes assim, porque para nós, como psicólogas, o que eu percebo?
a gente tem muita clareza quando a gente vê, inclusive nas nossas vidas, porque quando a gente aplica em nós, isso fica muito mais fácil, né? De até ser facilitadora de processos terapêuticos. Mas o que você percebe assim, se você pudesse dar uma dica para os casais, para as pessoas, aonde a gente precisaria olhar para, de fato, abrir mão dessas projeções? Tá. Isso é bem difícil, né? Porque, assim, como eu falei, tem um autor que fala, né, que todo amor é projeção, tá? E aí eu acho que dá para, né, mexer um pouquinho nessa frase, assim, toda paixão é projeção. Né? A Sim. Wanda Diório mesmo questiona, assim, o que leva uma pessoa a se sentir atraída por outra, né? Então, nem sempre é o físico, né? Mas é alguma coisa que eu enxergo no outro, mas que não necessariamente é do outro, porque eu não conheço esse outro. Perfeito. Então, assim, as pessoas falam, né, de amor à primeira vista, né, que na verdade é essa paixão, que é a idealização. Se eu for juntar tudo isso, né, o que fez você se apaixonar pelo seu marido, ou se atrair por ele, né? O que ele fez, enfim. Então, nesse primeiro momento, tem uma idealização, tem essa projeção de expectativa, de características, né, o outro vai me salvar. Isso não só a mulher em relação ao homem, mas o homem em relação à mulher. A mulher, sim. Tá? Então, como eu falei, isso vai gerando aquela projeção defensiva. Sim. Né? A projeção vai deixar de existir o tempo todo, né? Ou depois de um tempo, ou é preciso que ela seja totalmente extinta? Não necessariamente, mas ela tem que se transformar numa projeção criativa. Ótimo. Né? Então, cada um tem que se dar conta de que enxergou um pouco de si no outro e tem que aprender com o outro como é que eu recupero isso. Adorei isso, Rosana. É muito legal, né? Amei isso, até porque no curso Casal Pleno eu trago a diferença do amor à primeira vista e do amor à segunda vista. Né? Como eu também sou consteladora, então o Bert Hellinger traz isso bastante. E eu já adorei isso. Amor à primeira vista é projeção defensiva. E vou incluir amor à segunda vista é projeção criativa. Sensacional. Isso. Adorei. Então, se o casal consegue, né, transformar essa projeção defensiva numa projeção criativa, aí a tendência é só crescimento, é só desenvolvimento. Perfeito. Só que isso não é fácil. Né? Não é da noite para o dia, né, Rosana? Não é da noite para o dia. Então, assim, a primeira coisa é que cada um esteja disposto a se olhar e a reconhecer aquilo que não está desenvolvendo em si mesmo. Perfeito. Né? E perceber, por exemplo, os momentos em que você cobra o outro, né? Que você atribui a responsabilidade pelas suas coisas a outra pessoa. Então, isso foi culpa sua, né? Eu estou assim porque a culpa é sua, foi você que fez isso, você falou, você não falou, tá? Então, esse reconhecimento é importante, né? Seria cada um começar a se responsabilizar pelos próprios sentimentos. Porque a tendência, muitas vezes, é o quê? É responsabilizar o outro pelo meu ressentimento, pela minha carência, né? Pela minha culpa, por tudo isso. Então, maravilhoso. Uma disponibilidade para se conhecer, né? Para potencializar esse processo de individuação. Muito bom. Querida Rosana, tem algum livro que você considera que é um livro inicial que você recomendaria para as pessoas que vão ficar interessadas em aprofundar esse assunto, que a gente sabe que são anos de estudo, tem uma complexidade alta, complexidade não significa que é difícil, mas precisa estudo, né, Rosana, para isso? Sim. Tem algum livro que você recomendaria ou algo que você pode nos recomendar? Tem alguns livros, mas assim, eu vou citar um que eu acho que é um livro, como você falou, que dá para começar por ele, é um livro fácil, tranquilo, que se chama Os Parceiros Invisíveis. Maravilhoso. Nossa, eu lembrei desse agora. Amei esse livro. E lá Os Parceiros o autor fala, Invisíveis. né, que o casamento é 4, né?
Porque é Sim. você com a sua contraparte aí, seja ânimo ou ânimos, e o outro a mesma coisa. Excelente lembrança. Uhum. Muito Tem um grata. outro livro aqui Qual muito outro? bom também, ó, que é esse aqui, Amor e Separação. Ah, isso eu não conheço, já vou amar. Amor e Separação. E Muito quem bom. que é o autor? É da Silvana Parisi. Silvana Parisi, já amei. Isso. Tá? Esse aí eu E já a vou Banda comprar. de Óleo, né, que é uma das Maravilhosa. principais aí, falando de terapia de casal, de trabalho com casal, que tem um livro ótimo que é o Amor Conjugal e Terapia de Casal. Esse livro é fantástico, até porque vão ter bastante terapeutas de casais que vão assistir. Então, esse livro, ótima lembrança, Rosana. Excelente. Então, tá joia. Meu amor, minha queridona, muito grata, viu? Eu que agradeço. Pelo convite, foi um prazer muito grande. Espero que seja a primeira de muitas. Espero te reencontrar quando passar esse momento e eu estiver indo visitar minha mãe. Vou te ligar para ver se a gente se vê. Isso, Tá? ótimo. Vai ser muito Tá legal. Tá ótimo. Fiquei muito feliz com o convite. Vou poder participar. Espero que tenha acrescentado aí para vocês. Nossa, foi muito bom. Bom, Um beijo obrigada. grande, minha linda. Beijo. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.